acessível formado de a, elemento de negação, e um adjetivo formado de proseime, aproximar-se de. É usado em 1 Timóteo 6,16 para aludir à luz na qual Deus habita. Puxa vida, 1 Timóteo 6,16. Então lá que fala que Deus está numa luz inacessível, né? 1 Timóteo 6,16. Apto. A palavra apto no grego é eutetos. Pronto para o uso, adequado, bem adaptado, literalmente bem colocado, formado de eu, bem e te teme colocar. É usado acerca de a pessoas. Lucas 9,62, negativamente, aquele que não é apto para o reino de Deus. B, coisas. Lucas 19,35, acerca do sal que perdeu seu sabor. Em Hebreus 6,7 é traduzido por erva proveitosa, veja encontrar-se. 2, arestos, agradável, cognato de aresco, agradar. É traduzido em Atos 6,2 por não é razoável, agradar razão. B, verbos. Primeiro, aneco, ter alcançado, formado de ana para cima, e eco, convir. No caso, não, eco é chegar, quer dizer, né? É traduzido em Colossenses 3,18 por convém. Veja, convir. Assim. 2, cateco. Vir ou alcançar até. Formado de cata para baixo e eco chegar. Por conseguinte, servir, convir, ser digno, ser próprio. Atos 22 e Romanos 1,28. 3, catartizo, tornar adequado, equipar, preparar, formado de cata para baixo e artus, articulação. É traduzido em Romanos 9,22 por preparados acerca dos vasos da ira, aqui a voz. Média significa que eles mesmos se prepararam para a destruição, como é ilustrado no caso de Faraó, o auto-endurecimento daqueles cujo coração está apresentado com precisão na primeira parte da série de incidentes na narrativa de Êxodo, que registra as ações de Faraó. Só depois da obstinação repetida e persistente da parte de Faraó é que está registrado que Deus endureceu o coração dele. Veja, aperfeiçoar, formar, juntar-se, preparar, restituir. 4, sunarmologel. Ajustar ou enquadrar junto, formado de sum com armos, encaixe ou encaixe na construção, e lego, escolher. É usado metaforicamente acerca das várias partes da igreja, como o edifício, Efésios 2,21, bem ajustado. Também diz respeito aos membros da igreja como o corpo de Cristo, Efésios 4,16, bem ajustado. Aquele que no grego é os. O pronome relativo que tem o significado de aquele que. Por exemplo, Mateus 10,38, com a partícula an, expressando possibilidade, incerteza ou condição, significando qualquer que, ao que, quem. Marcos 3,29, com an, segundo os melhores manuscritos, veja qual, qualquer, quem, tudo o que. 2, osge, quem, até mesmo, formado do número e a partícula g, indica o maior em consideração ao menor. Romanos 8,32, aquele que nem mesmo. Notas 1, em Apocalipse 3,10, ocorre o termo eitis, se alguém. Em Mateus 23,12, a palavra hostis. Número 1, combinada com o pronome indefinido tis. Veja, nota precedente, é traduzida por o que. Aquentar-se, no grego thermaino. Esquentar, aquecer, em português térmico.
quando usado na voz média, significa esquentar-se. Marcos 14:54. Aqui, no grego é ode, adversário, que significa letra A. Aqui acerca de lugar ocorre, por exemplo, em Mateus 12:6, Marcos 9:1, usado com o plural neutro do artigo em Colossenses 4:9. Tudo o que por aqui, literalmente todas as coisas aqui. Em Mateus 24:23, ode é usado em ambas as partes, por conseguinte, eis aqui que o Cristo está aqui. Marcos 13:21, ode é seguido por ekei ali. Em 1 Coríntios 4:2, a palavra é usada metaforicamente no sentido de nesta circunstância ou neste contexto. Veja para cá. 2 entade tem os mesmos significados que o número 1 aqui em Lucas 24:41. 3 autou. O caso genitivo de autos próprios significa em Mateus 26:36, bem aqui. Aquietar-se, phimou no grego. Na voz passiva é encontrado em Marcos 4:39, aquieta-te. Veja amordaçar. Primeiro, aer, em português ar, significa atmosfera, sem dúvida em 5 das 7 ocorrências, Atos 22:23. E quase certo nas outras duas, Efésios 2:2. 2 ouranos, denota o céu, Mateus 8:20, 16:2. A palavra é provavelmente derivada de uma raiz que significa cobrir ou cercar. Veja céu. Arca do tesouro. No grego, gazofulakion. Formado de gaza, tesouro, e fulak, guarda. É usado por Joséfo para designar uma sala especial no pátio das mulheres do templo, onde se guardavam ligote de ouro e de prata. Parece estar mencionado em João 8:20, ocorre em Marcos 12:41 duas vezes, Marcos 12:43 e Lucas 21:1. É usado acerca de baús em forma de trombeta ou de chifre de carneiro, nos quais as pessoas lançavam suas ofertas no templo. Havia 13 baús, 6 destinados para tais dádivas em geral e 7 para propósitos distintos. 2 corbanas, que significa o lugar das dádivas, denota a tesouraria do templo, Mateus 27:6, cofre das ofertas. Veja corban. A palavra arca é kibotos, caixa de madeira, baú, é usada para se referir à letra A, a arca de Noé, Mateus 24:38, Lucas 17:26, Hebreus 11:7, etc. A arca do concerto no tabernáculo, Hebreus 9:4. A arca vista em visão no templo celestial, Apocalipse 11:19. Arcanjo é arcângelos. Não é encontrado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, só ocorre em 1 Tessalonicenses 4:16 e Judas 9, onde é usado para aludir a Miguel, que em Daniel é chamado de um dos primeiros príncipes, e o grande príncipe Septuaginta, o grande anjo, Daniel 10:13-21, também Apocalipse 12:7. Se há outros seres deste elevado grau nos exércitos divinos, a Escritura não nos diz, embora a descrição, um dos primeiros príncipes, sugira que haja. Também Romanos 8:38, Efésios 1:21, Colossenses 1:16, onde a palavra traduzida por principados é archi, o prefixo em arcanjo. Extraído de Notes on Thessalonians, de Rogue Vini, página 142. Em 1 Tessalonicenses 4:16, o significado parece ser que a voz do Senhor Jesus
será do caráter de um grito arcangélico. Archote. Archote é lampas. Ou tocha, né? Lampas. Não, no grego é escrito lampas, né? Lampas. E é um archote. E também é tocha, né? Tocha é usado no plural em João 18:3, archotes. No caso, que seria tochas, né? Apocalipse 8:10, tocha. Veja lâmpada. A palavra arco, toxon. É um X ali, toxon. Arco é usado em Apocalipse 6:2, contraste com Abacuque 3:8. O instrumento é mencionado muitas vezes na Septuaginta, sobretudo nos Salmos. Arco celeste, íris. A palavra íris, né? De onde em português íris, a flor, descreve o arco celeste, visto na visão celestial que estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda, Apocalipse 4:3, emblemático do fato de que, no exército da absoluta soberania e deliberações perfeitas de Deus, ele se lembrará do seu concerto em relação à terra, Gênesis 9:17. Em Apocalipse 10:1, o arco celeste, o artigo definido sugere uma ligação com a cena descrita em Apocalipse 4:3, que acha-se por cima da cabeça de um anjo que declara que não haveria mais demora, Apocalipse 4:6. O significado real, a misericórdia a ser mostrada para com a terra deve ser precedida pela execução de julgamentos divinos das nações que desafiam a Deus e o seu Cristo, contraste com Ezequiel 1:28. Palavra ardente. Ectenes denota esticado, forçado, estirado, estendido. Formado de ek, para fora, e teino, estirar. Por conseguinte, metaforicamente, fervente, ardente, 1 Pedro 4:8. Alguns manuscritos têm este adjetivo em Atos 12:5, quando o advérbio veja B. Contraste com o termo ecteneia, com N, atentamente, extenuamente, que ocorre em Atos 26:7, contraste com solicitude. B. Advérbio. Ectenos. Ardentemente e fervorosamente, cognato de A, é dito acerca do amor em 1 Pedro 1:22, da oração em alguns manuscritos, em Atos 12:5, quanto ao grau comparativo que vemos em Lucas 22:44, veja a solicitude. Zel, estar quente, esquentar, ferver, em português zelo é cognato. É usado metaforicamente acerca do fervor de espírito. Atos 18:25 e Romanos 12:11. Notas: em Colossenses 4:12, o verbo organizomai, esforçar-se, é traduzido por combatendo. Em 2 Coríntios 7:7, encontramos o substantivo zelos, zelo cognato de ser. Em Tiago 5:17, orando, é tradução do substantivo proseuche, seguido pelo verbo correspondente literalmente, ele orou com oração. Em Tiago 5:16, o termo deesis, súplica, é traduzido por oração. Não há nada no original grego que corresponda à palavra efeitos, a expressão incluindo o verbo energeomai, trabalhar em ou dentro, é literalmente a súplica que trabalha, que funciona no interior, sugerindo uma súplica consistente com a conformidade interior da mente de Deus. Areia, amos. Areia ou solo arenoso. Descreve, letra A, a função insegura. Mateus 7:26. Fundação insegura, né? Que é
Mateus 7:26, e B, inumerabilidade e imensidade, Romanos 9:27. E Apocalipse 20:8. C, simbolicamente, em Apocalipse 13:1, a posição assumida pelo dragão, não por João, como consta na RC, veja Ara. Devido ao surgimento da besta do mar, emblemático da condição inquieta das nações, veja mar. A palavra argueiro é carfus, talo pequeno e seco, ramo, pedacinho de vara seca, derivado de carfo, secar, ou palha minúscula, ou pedacinho de lã, que pode voar e atingir o olho. É usado metaforicamente acerca de uma falha secundária. Mateus 7:35, Lucas 6:41. Em contraste com o termo docus, trave a viga que sustenta o telhado de uma construção. Na Septuaginta, consulte Gênesis 8:11. Argumentar. A palavra argumentar, dialegomai, denota primariamente ponderar, resolver na mente, dia através de, e lego, dizer. E aqui o lego é dizer. Portanto, conversar, disputar. Tá vendo aí? Então, argumentar é dialegomai. Dizer é lego. Dia através de, e lego, dizer. Portanto, conversar, disputar, discursar, discorrer, com a maioria das vezes argumentar ou disputar com. Hebreus 12:5. Em Atos 27:9 falou o discurso, literalmente dialogou, ou seja, não por via de fazer sermão, mas por discurso de caráter mais sociável. Veja, arrazoar, disputar, falar, pregar. Na Septuaginta, consulte Êxodo 6:27 e Juízes 8:1, Isaías 63:1. A palavra arma no grego é oplon. Originalmente, qualquer ferramenta ou implemento para preparar uma coisa veio a ser usado no plural para significar armas de guerra. Armas de guerra do cristão, 2 Coríntios 10:4. Panoplia, em português panóplia, literalmente toda arma, armadura completa, formado de paz, tudo, e oplon, arma, é usado para designar letra A, arma literal, Lucas 11:22, e B, a ajuda espiritual provida por Deus. Para vencermos as tentações do diabo, Efésios 6:11. Entre gregos, a panóplia era o equipamento completo usado pela infantaria fortemente armada. A palavra oplizo, armar-se, é usado em 1 Pedro 4:1, na exortação para nos armarmos com a mesma mente de Cristo em relação aos seus sofrimentos. 2. Catoplizo é forma intensiva, abastecer completamente de armas, formado de cata para baixo, prefixo intensivo, e oplon, arma. É usado em Lucas 11:21, literalmente um homem forte completamente armado. Na Septuaginta, consulte Jeremias 46:9. Armação, skewing, denota equipamento, aparelhagem, aparelho, armação de navio, e é encontrado em Atos 27:19.
A palavra armadilha, tera. Puxa vida, tera. Quer falar um tera? Tera é armadilha, então. Tera denota caça, caçada, então presa. Por conseguinte, figurativamente, preparar a destruição por rede ou armadilha. Romanos 11, 9. Armar ciladas. No grego, enedreuo. Ficar de emboscada por jazer esperado por, formado de em e edra, assento. Ocorre em Lucas 11:54, armando-lhe ciladas. Atos 23, 21, armando ciladas. Nota em Atos 23:30 a palavra epiboule, cilada, conspiração, conluio, torna necessária a tradução armar ciladas. Quanto a Efésios 4:14, veja induzir, de substantivo. Enedra ou enedron. Enedra ou enedron, cognato de a, deitado, de emboscada, emboscada. Ocorre em Atos 26:16, onde alguns manuscritos têm a forma enedron. Atos 25:3, armando ciladas, literalmente fazendo uma emboscada. Na Septuaginta consulte Josué 8:7 e Salmos 10:8. A palavra armas é oplon. Sempre no plural é encontrado em João 18:3 e 2 Coríntios 10:4, onde se refere metaforicamente às armas usadas na guerra espiritual, veja arma instrumentos. Arquiteto. Arquiteton, formado de arte, governo, começo, e tecton, artífice, de onde em português arquiteto, artífice principal, é usada figurativamente pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3:10, acerca do seu trabalho em pôr o fundamento da igreja local em Corinto, já que o começo do trabalho espiritual naquela cidade desenvolveu-se a partir dele. Os exemplos encontrados em papiros e inscrições, como ilustrados por Moulton e Milligan, mostram que a palavra tinha uma aplicação mais ampla que o termo arquiteto. Sendo mestre de obras, tradução recomendada para essa passagem, a qual é obviamente confirmada pelo contexto. A palavra arrancar, primeiro tilo, é usado acerca de colher espigas, Mateus 12:1. Na Septuaginta consulte Isaías 18:7. 2. Arpazo, agarrar, arrebatar, é usado em João 10:28. Quanto ao significado do verbo, veja pegar. 3. Exaireu, tirar, formado de eis em lugar de ek, para fora, e aireu, levar. É traduzido em Mateus 5:29 pelo verbo arrancar acerca do olho como ocasião do pecado, indicando que com determinação e presteza devemos atacar o âmago das inclinações profanas, libertando-nos de tudo que as estimularia. Contraste com a nota 2 mais adiante. 4. Exorusso, cavar, cavoucar, é traduzido em Gálatas 4:15 por arrancarieis. Os olhos, uma indicação dos sentimentos de gratidão e amor que eles tinham pelo apóstolo Paulo. A metáfora não proporciona base real para a suposição de que é uma referência a alguma doença nos olhos e certamente não é sequela de cegueira temporária que teve quando de sua conversão, cuja recuperação deve ter sido tão completa quanto a aflição. Poderia haver alguma razão para tal conclusão, tivesse o pronome vós sido enfatizado, mas a ênfase está na palavra olhos. A devoção deles instigou a prontidão em se desfazerem da possessão mais preciosa que tinham em favor dele. Quanto a Marcos 2:4, veja cavar, número 1, nota 2, quebrar, número 14, na Septuaginta consulte 1 Samuel 11:2
e Provérbios 29, 22. 5. Ecrisou significa arrancar pelas raízes, formado de ek para fora e risa raiz. Desarraigar é encontrado em Mateus 13:29, arranqueis. Mateus 15:13, Judas 12, figurativamente, veja raiz. Notas 1, em Marcos 5:4, o verbo diaspau, despedaçar a parte, é traduzido por feito em pedaços, dito em cadeias. Em Marcos 9:47 ocorre o verbo ekbalo, lançar fora, por fora, contraste com o número 3 acima. A palavra arrastar. Arrastar no grego é suro. Puxar, arrastar, rebocar. É usado acerca de uma rede, João 21:8, de arrastar pessoas violentamente em conjunto. Nota contraste com a forma fortalecida, katazuro, arrastar, puxar com força, usada em Lucas 12:58. 2. Kelkuo ou elko, puxar, difere de suro, na medida que puxar ocorre por arrastamento violento. É usado acerca de arrastar uma rede, João 21:6. Trenk, observa em João 21:6 e 11, é usado o termo elko ou elkuo, pois aqui há, até certo ponto, a intenção de arrastar a rede pelos discípulos para si mesmos no navio, por Pedro para si mesmo na praia, mas em João 21:8, o termo elko dá lugar a suro, pois aqui nada há intencional senão um arrastamento da rede, que tinha sido amarrada atrás do barco na água. New Testament sinônimos. Este significado menos violento, presente normalmente no termo elko, mas sempre ausente em suro, é visto no uso metafórico de elko para significar puxar por poder interior mediante impulso divino, João 6:44 e 12:32. O mesmo se dá na Septuaginta, por exemplo, em Cantares 1:4, Jeremias 31:3, com amável benignidade te atraí. É usado para descrever uma ação mais vigorosa em João 18:10, de puxar uma espada em Atos 16:19, de arrastar homens violentamente para ou de um lugar. O mesmo se dá em Tiago 2:6. Veja puxar. A palavra arrazoamento no grego é dialogismos. Pensamento, argumentação, arrazoamento, questionamento interior. Cognato dialogizomai, veja arrazoar. Número 1. É encontrado em Lucas 5:22, pensamentos, Lucas 9:46, discursão, Lucas 9:47, 24:38, Romanos 1:21, discursos, 1 Coríntios 3:20, veja disputar. Número 1. Nota, nos manuscritos que contêm Atos 28:29, ocorre o termo suseteses, disputa, que é traduzido por contenda.